Então, gente, hoje a nossa aula vai ser sobre a capacidade de dissolução da água. A gente vem falando da água e vocês têm recebido tarefas sobre a água. Hoje a gente vai falar da solubilidade da água, tá? O que é a solubilidade da água? É a capacidade que a água tem de dissolver substâncias, certo? Então, isso é solubilidade, é a capacidade de dissolver substâncias que alguns líquidos têm. Aqui a gente está falando particularmente da água, tá? Então, na natureza, a gente tem substâncias que são solúveis, né? Solúveis em água e solúveis até em outras substâncias, né? E algumas substâncias que são insolúveis, certo? Aí eu pedi para vocês fazerem a experiência da página 76. E a experiência da página 76 dizia que vocês tinham que ter como material água, areia, sal de cozinha, açúcar, farinha de trigo, óleo de cozinha, 5 copos transparentes e uma colher de sobremesa, certo? Então, eu não sei se todos já fizeram, se alguns. Eu sei que um aluno já me mandou a fotografia não fez ainda, Pedro? A fotografia da experiência, né? Mas a gente vai fazer aqui agora e vocês vão observar, certo? Depois vocês fazem em casa, né? Para observar bem, né? E terminem a experiência, certo? Ó, então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar água, tá? Nesses copos aqui. Vocês conseguem ver os copos? Sim. Não. 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 Então, alguns aí ajustem para poder ver, porque é uma questão de ajuste, tá? Ó, eu vou botar água nos copos. Estão vendo agora? Como é que é justo? No celular. Vocês estão no celular? Sim, mas Sim. não tá sendo nada assim pra ajustar. Não tem como a gente ajustar, Não prof. é você que tem que ajustar o celular, Pro? É você que tem que ajustar a sua câmera. Peraí que eu vou tentar botar mais alto aqui para ver se vocês conseguem ver, tá? Só um pouquinho. Ó, eu estou colocando água em temperatura ambiente em 5 copos, tá? Ó. Vou pegar um negócio aqui para botar mais alto. Ô, Vamos ver prof, agora se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Estão vendo o copo aqui? Tá dando para ver o copo? não, acho que ainda não. 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 E agora aqui? Sim. Tá dando para ver? Dá pra ver? Sim. Agora dá. Agora tá dando para ver. Então vamos lá. Ó, eu vou colocar nesse copo aqui, eu vou colocar essa substância aqui, ó, que é o sal de cozinha, tá? Aí nós vamos mexer bem aqui, ó. Ó, mexi bem. Nesse copo aqui, nós vamos colocar açúcar. Açúcar demerara esse aqui, tá? Aquele açúcar que é mais amarelinho, assim, tá?
Nesse aqui, eu vou colocar a farinha de trigo. Vocês podem usar qualquer açúcar, tá? Eu usei esse, que é o que eu tenho em casa, tá bom? Ó. Nesse, eu vou colocar areia. Prof, eu não tinha areia, daí eu usei terra, tá? Tá. Ó. Prof, a areia pode pegar da praia? Pode. E esse aqui, ó, eu vou colocar óleo de cozinha, certo? Ó. Também vou misturar. Tá? Que bonito que fica, ó. Tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vou perguntar para vocês aqui, ó. Nesse copo aqui, que eu tenho água, o que eu tenho em maior quantidade aqui é a água, né? O sal, eu coloquei 1 colher de sopa de sal. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Vocês conseguem ver o sal? Não. 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 O que aconteceu com o sal? Ele Diluiu. Diluiu. Água absorveu? Água absorveu? Ele se o quê? Se dissolveu na água, certo? Então, eu posso dizer que o sal é solúvel em água, tá? Quando uma substância ela é solúvel em água, a gente diz que ela é hidrossolúvel, certo? Tá? Esse é o sal com água. Então, eu formei uma solução, preste bem atenção nisso, ó. Eu formei uma solução aquosa do quê? De sal, certo? O sal aqui, a gente diz que o sal é o soluto, tá? Porque ele está em menor quantidade. E a água é o solvente, é o que está em maior quantidade. A água vai dissolver o sal. Então, a água é o solvente, né? E o sal é o soluto. Deu para entender? Sim. Tá. Quem não entendeu muito bem o quê? Não entendeu o que é soluto, o que é solvente, o que é dissolução, o que não entendeu? Porque a diferença entre eles, soluto e solvente, é que o solvente é o que está em maior quantidade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que está em maior quantidade é a água, certo? E ela dissolve o sal, então ela é o solvente, certo? O soluto é o sal, tá? Em menor quantidade, né? E se dissolve na água, tá? Ô, prof, não deu pra ouvir o que você falou. Tá? Não deu pra ouvir o que tu disse. Tá, eu vou falar de novo. Eu tô falando que isso aqui é uma solução, tá? Uma solução de água e sal, tá? Então, aqui, ó, o solvente aqui nessa solução é a água, tá? E por quê? Porque ela dissolve. E no caso aqui, ela está dissolvendo o quê? O sal, que está em menor quantidade, certo? Então, o sal é o soluto e a água é o solvente, certo? Deu para entender agora? Sim, só não tinha dado pra ouvir. Tá bom. Aqui, a gente tem assim, ó.
a gente tem, eu mexi a farinha de trigo, tá? Ela se dissolveu um pouco, vocês estão vendo? Ó, ela tá um pouco, tem farinha de trigo aqui, ó, em suspensão aqui, tá suspensa aqui na água, né? Mas tem já um monte de farinha de trigo que se depositou aqui embaixo, ó, tá? A gente diz que decantou. Então, a farinha de trigo se dissolveu, mas não totalmente como o sal, certo? Ela se dissolveu um pouco. Eu tenho uma parte aqui dessa mistura, ó, que eu tenho farinha de trigo e água dissolvida, e eu tenho uma parte aqui embaixo, ó, que a farinha de trigo tá, dá para ver ela aqui, ó, ela não se dissolveu, certo? Tudo bem, vamos gravando isso aí. Vamos observando e pensando. Aqui também, ó, eu tenho uma mistura, né? Mas, o que acontece? O óleo não se dissolveu na água, certo? Esse soluto aqui, que é o óleo, ele não é hidrossolúvel, ele não se dissolve na água, tá? Então, eu vejo uma parte dessa mistura aqui, ó, que eu vejo só a água, e a outra partezinha que eu vejo só o óleo, tá? Aqui eu tenho água com açúcar, certo? E aqui eu vejo também o quê? Só uma água amarelada que ficou, né? O açúcar se dissolveu na água, certo? Aqui eu tenho as pedras lá embaixo, né? E a água aqui. A pedra não se dissolveu na água. Então eu digo que a pedra é insolúvel na água, certo? Assim como o óleo também é insolúvel na água. E o trigo aqui nessa mistura, ele se dilui aqui na água, mas depois ele decanta, ó, né? Ele decanta e fica uma parte aqui que não se dissolve, ele desce, né? Desce e fica só uma parte dissolvida e a outra parte não. Então, parcialmente solúvel aqui no caso, tá? Bom, gente, daí é o seguinte, na natureza, a gente encontra as coisas geralmente misturadas, né? Então, nós temos vários tipos de mistura na natureza, certo? Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá? Aqui eu tô na página agora 77, certo? As misturas homogêneas, elas apresentam uma fase só. O que é isso, Vera? É isso aqui, ó. É quando eu olho, tá? E eu vejo uma coisa só. Eu só tô vendo água aqui. Eu não tô vendo o sal misturado aqui. Não tem sal aqui. Eu não tô vendo uma parte que é de sal. Eu tô vendo uma única coisa, homogênea, tá? Então, essa aqui, as soluções são misturas homogêneas. Por quê? Eu vejo uma única fase. Eu vejo uma coisa só. Essa água aqui, ó, se eu olhar assim, eu não sei o que está misturado, certo? Aqui, eu não sei nem se é uma mistura. Eu vou saber que é uma mistura como, ó. Tomando, por quê? Eu vou sentir o gosto do sal. Daí eu sei que não tem só água, né? Tem água e sal, certo? Mas isso aqui é homogêneo. Eu não vejo duas fases, eu vejo uma fase só, que é essa água aqui que eu tô vendo, né? A mesma coisa aqui, ó, na água com açúcar. É uma água amarelada, né? Porque o açúcar é demerara. Mas eu não sei como, o que está misturado aqui. Eu vejo uma coisa só, uma água amarelada, certo? Então, mistura homogênea. Aqui, ó, aqui já não, certo? Aqui eu vejo direitinho que tem uma parte que tem água, certo?
Que podia ser essa água aqui? Podia ser água e sal, uma mistura homogênea aqui, né? E aqui uma outra fase, ó, tá? Que é o óleo, que aparece bem, tá? Então, aqui eu tenho uma mistura que tem duas fases. Eu chamo isso aqui de mistura bifásica, tá? Bifásica, bi2, fase. Então, bifásica, duas fases. Essa aqui também, ó, eu vejo direitinho. Eu tenho areia aqui embaixo e aqui eu tenho uma coisa que é água. Podia ser água com açúcar, podia ser água com sal, podia ser água misturada com muita coisa. Aliás, essa água que está aqui é uma mistura, né? Ela tem várias substâncias misturadas nela, né? Mas aqui o que eu estou vendo é uma parte que é homogênea, que é a água aqui, né? E essa parte aqui embaixo, que é a areia, certo? Essa mistura aqui, eu podia transformar, ela é agora uma mistura bifásica, tá? Eu podia transformar essa mistura numa mistura trifásica, 3 fases aparecendo. Como? Da seguinte forma. Pegando a água com óleo, ó, pegando a água com óleo, certo? E misturando aqui. Olha, aqui eu já vou ter uma mistura heterogênea trifásica. Por quê? Porque eu vejo a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Deu para entender, gente? Sim. Quero ouvir vocês. Sim. Todo mundo entendeu direitinho isso? Sim. Sereno. Agora tem uma coisa, gente. As substâncias, então, elas podem ser hidrossolúveis, né? Ou seja, se dissolver na água, né? A água ela é considerada um solvente universal, porque ela dissolve muitos solutos, muitas substâncias ela dissolve, certo? Mas existem substâncias que são chamadas de lipossolúveis, ou seja, substâncias que se dissolvem em gordura, também existe, certo? Mas como aqui a gente está trabalhando a água, né? A gente vai falar das substâncias hidrossolúveis. Então, tem substâncias que se dissolvem na água e substâncias que não se dissolvem, certo? Então, as que se dissolvem, a gente chama de solúveis, e as que não se dissolvem de insolúveis, certo? Essas substâncias, quando se misturam, podem formar misturas homogêneas, né? Quando apresenta uma única fase, uma fase só. Vamos supor, se eu pegar um conta-gotas aqui e botar na superfície dessa mistura, eu vou ter água com açúcar. Se eu colocar água com sal, desculpa. Se eu colocar lá embaixo e puxar a água lá de baixo, a água com sal. Toda isso aqui é água salgada, é uma solução de água salgada, certo? É uma fase só. Já, se eu pegar isso aqui, ó, tá? Se eu botar bem aqui na superfície uma seringa e puxar, eu vou puxar só óleo, né? Se eu botar a seringa mais abaixo, eu vou puxar água, certo? Se eu botar lá embaixo, eu vou puxar areia. Então, eu tenho 3 fases, 3 coisas diferentes aqui, ó, certo? Então, esta é uma mistura heterogênea trifásica. A fase da areia, a fase da água e a fase do óleo, tá? Bom, daí as misturas, a solubilidade das substâncias, elas podem ser influenciadas pela temperatura, tá? Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. A temperatura pode influenciar na solubilidade das substâncias, ou seja, na capacidade das substâncias se dissolverem, certo? Então, aqui, ó.
eu vou pegar esse pouquinho de água aqui, certo? E vou misturar com Nescafé. Ó, vou pegar uma colher de Nescafé aqui, ó, vou misturar. Essa água aqui tá em temperatura ambiente, ó. Estão vendo como demora um pouquinho, ó? Né? Agora eu vou misturar aqui, ó. Ó. Prof, não tá aparecendo na câmera, você foi muito pro lado. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? Agora tá bom. Tá? Vou fazer de novo. Certo? Ó. Água fria. Quanto mais fria a água, mais difícil vai ser de dissolver nesse café, tá? Ó. Vocês olham que no começo ele fica parado aqui em cima, ó. Tá vendo? Depois ele vai descendo, ó. Dá pra ver? Ó. Sim. Sim. Tá? Parece neve. Sereno. Sereno. Tá sereno. Ó. Agora, nós vamos fazer isso com água quente, tá? Estou esquentando a minha água aqui. Não pode ser muito fervente, senão arrebenta o copo, né? Ó, aqui eu tenho a água já bem mais quente que aquela água que a gente colocou ali, ó. Então, observem aqui, ó. Olha, o que acontece? É bem mais rápido, não é? Ó. Sim. Tá? Sim. Mas aí, eu quero saber uma coisa com vocês, que a gente já viu lá no laboratório. Por que é mais rápido na água quente? Lembra que a gente já fez uma experiência assim, já falou sobre isso no laboratório? Por que o Nescau de vocês, o chocolate, bem mais rápido, ele se dissolve no leite quente do que no leite frio, no leite gelado? Leite gelado a gente fica lá e mistura, né? E demora para misturar. E no leite quente, é 2 toques, bota uma colher, já mistura. Tá quente. Por estar quente. Mas por que? Como? Como você falou? Derrete mais rápido. Lembrem, Aí melhor. vocês lembram que a gente falou que o estado físico da água dependia da temperatura e da pressão. Lembram disso? Alguém falou aqui, ó. No leite muito frio, o que acontece? As moléculas do leite estão bem juntinhas, né? Então, sobra menos espaço para o soluto se dissolver, certo? Já no leite quente, né? O que acontece? As moléculas estão bem agitadas, então tem bastante espaço entre as moléculas. Aí, o chocolate, o Nescau, seja lá o que for, se mistura muito mais rapidamente, e o fato das moléculas estarem muito agitadas, né? Quando a temperatura está quente, faz com que o soluto se misture mais rapidamente. Deu para entender? Sim, agora sim. Agora todo mundo entendeu? Mas vocês lembram disso? Que a gente falou que no estado sólido, as moléculas estão bem próximas umas das outras, né? Elas vibram, né? Bem juntinhas, e por isso que o estado sólido tem forma definida, volume definido, né? Que no estado líquido as moléculas estão mais soltinhas, elas deslizam umas sobre as outras. Por isso que eu consigo fazer isso aqui, ó, passar desse recipiente para esse aqui, ó. Agora isso aqui tem esse líquido aqui adquiriu a forma de um
copo, né? Mas se eu passar para cá, ó, a forma dele já vai mudar, certo? O volume não mudou, né? O volume é o mesmo, é o volume desse copo aqui. Mas a forma já mudou, tem outra forma, não é mais a forma de copo, né? E por que que isso acontece? Acontece porque as moléculas no líquido, elas estão, a força de atração e de repulsão quase que se iguala. Então, o líquido toma a forma do recipiente que eu coloco, né? Um sólido já não. Se eu fizer um gelo na forma de coração e botar esse gelo dentro do prato, ele continua com a forma de coração. Ele só vai mudar de forma quando ele derreter. Lembram disso? Quando mudar de estado físico, né? E uma substância, né? A água, por exemplo, quando ela está muito quente, as moléculas dela estão muito agitadas, né? Elas ficam se batendo, uma foge da outra, né? Então, é muita agitação das moléculas e isso faz com que as substâncias se dissolvam mais rápido, né? No líquido que está quente, numa temperatura maior. Todo mundo entendeu? Sim. 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 Então, pessoal, a aula de hoje era sobre isso, tá? Aí eu vou mandar para vocês uma tarefa pequena, não é grande, né? Façam essa experiência em casa, misturem as coisas, olhem quantas fases formou. Se vocês conseguem ver uma fase só, uma coisa só, é uma mistura homogênea, certo? Ô, prof, mas, tipo, se não tiver areia, pode usar terra? Pode, vocês podem misturar o que vocês quiserem, tá? Por exemplo, como é que vocês acham que vai ser se eu fizer uma mistura assim, ó? Botar num copo um pouco de água, daí botar uns grãos de feijão cru e colocar um pouco de óleo. Como é que vai ficar isso? Não vai se misturar nada. Hã? Nada vai O se feijão vai misturar. ficar lá embaixo, provavelmente, alguns boiando, né? E o óleo vai ficar em cima. Vocês lembram que a gente fez aquela aula sobre densidade no começo do ano? Lembram? Ah, que Repete de bom. novo, eu não ouvi. Sim. Sim. Repete de novo. Então, o que vai acontecer? O feijão que não está com ar dentro, ele vai ser mais denso e vai ficar lá embaixo, né? E o óleo vai ficar lá em cima da água. Então, quantas fases eu vou ter nessa mistura? 3. 3 fases, né? Então, vai ser uma mistura trifásica. E se eu vejo 3 fases, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Isso mesmo, tá? Então, eu queria que vocês treinassem um pouco isso em casa, observassem, fizessem uma sujeirinha aí, a mãe vai ficar brava, mas não tem problema. Misturassem algumas coisas para vocês observarem, tá? Só não misturem daí, olha, prestem bem atenção. Se vocês forem fazer com líquido quente, façam, peçam para a mãe fazer para vocês, tá? Botar alguma coisa num líquido quente e num líquido frio, para vocês observarem se mistura mais facilmente ou não, como é que acontece, tá? Então, é bem importante a gente, assim, depois que a gente recebe, né, um conceito científico, da gente fazer umas experimentações, mesmo que elas sejam bem simples, elas vão dando noção para a gente do que realmente, o que são as coisas, né? Então, se vocês misturarem algumas coisas em casa e observarem se mistura, se é solúvel, se não é solúvel, se formou uma mistura com uma fase só, é uma mistura homogênea, se formou uma mistura com mais de uma fase, é uma mistura heterogênea, tá? Então, isso que eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho essa semana em casa, tá? E eu vou mandar uma tarefinha simples para vocês na segunda-feira, tá bom, meus queridos? Tá. Tá certo? Até. Tá. Sereno. Alguém tem Sereninho, papai. Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim antes de acabar a aula? Não. Não.
Vocês entenderam direitinho a aula, então? Sim. 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 Querendo, papai. Sim. Então eu vou Sim, 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 sim. Tá bom. Então eu vou interromper a gravação, tá? Tá bom.